Olá, mais uma vez eu estou aqui, agora nessa sequência de palavras sobre o aparecimento do anticristo. O aparecimento daquele que vai conquistar o mundo, o aparecimento daquele que vai, se possível, que Jesus disse, enganar até os escolhidos. Nesse primeiro sinal do aparecimento do anticristo, nós vamos analisar o primeiro fato que mudou na humanidade para que ele possa aparecer. É interessante que nós vamos analisar de um perfil micro, perto de nós, em nós, e de um perfil macro, ao longo do tempo e da humanidade. O primeiro fator que mostra que o anticristo está chegando é o ser humano. Paulo, a carta de Timóteo, a segunda carta, no capítulo 3, ele inicia falando: no fim dos tempos seriam dias trabalhosos. E aí ele começa a relatar, e um dos relatos que ele fala, que é o perfil desse homem do fim dos tempos, ele fala sem afeto natural, ou sem afeição natural. Por que isso é importante para o aparecimento do anticristo? Por que o anticristo vai surgir depois que o homem perder a afeição ou nesse estágio de perda da afeição natural? A psicologia fala que a afeição natural é aquilo que você cuida, aquilo que você gosta, aquilo que você gasta tempo, é aquilo que você protege. Não tem a ver com nada sexual, não tem a ver com, às vezes até com amor, não tem muito a ver com amor, mas é aquilo que você cuida para que tenha uma boa vida ou um longo prazo de duração. Isso chama afeição. Então a Bíblia está falando que no fim dos tempos os homens não teriam afeições naturais. Se nós analisarmos no período de Noé, nós vamos perceber que Deus destruiu o homem por causa do homem. O anticristo vai surgir com o clamor do próprio homem. Por quê? Porque o anticristo vai surgir do meio dos homens pela necessidade dos homens. Por que o anticristo não poderia ter aparecido antes? Porque o homem, mesmo acontecendo várias guerras, mesmo acontecendo coisas horríveis, o homem ainda tinha uma certa afeição natural. O homem se cuidava. O homem não buscava coisas ruins para ele, coisas autodestrutivas. Hoje, o homem está completamente perdido. A psicologia, a ciência, há várias vertentes da medicina tentam entender qual é esse comportamento desse homem moderno. Sigmund Bauman, que é um filósofo moderno, ele fala que o mundo é líquido, que as relações estão líquidas, que as pessoas não estão nem aí para as outras, que as pessoas se envolvem com as outras de forma muito superficial porque elas não têm interesse nas outras pessoas. Nunca na história se houve tanto divórcio. Nunca na história foi tão banalizado a família. Nunca na história foi tão perseguido essa afeição familiar, esse cuidado familiar. Nunca na história o homem transformou tanto o seu próprio corpo. O que é afeição natural também? É aquilo de amar e de cuidar do próprio corpo. O homem não está satisfeito com o próprio corpo. Pessoas completamente tatuadas. Antigamente, às vezes, você via uma menina, ela tatuava, uma moça, ela tatuava uma borboleta, uma rosa. Hoje, são tatuagens gigantescas, ocupando o corpo todo. Aquilo causa dor para ser feito, inclusive, mas pelo prazer do bem-estar, de ter a pele bonita, se destrói o corpo. Várias e várias modificações genéticas, várias e várias modificações estéticas têm se tentado e têm se feito. A construção da ideologia de gênero, a destruição do que é realmente natural, então afeição natural. Você tem, por exemplo, homens que se transformam em mulher. Eles não estão satisfeitos com a
naturalidade no qual foram concebidos. Eles querem se transformar naquilo que a sua mente acha que é o certo. Às vezes se perdem, o índice de suicídio é altíssimo, porque se perde a noção da realidade em que a pessoa nasceu. Então, homens modificados, mulheres modificadas, pessoas que destroem umas às outras, corrupção em escala gigantesca, destruindo nações, destruindo vidas. A corrupção com a pandemia, em se cuidar da população, não, se desviou milhões de dinheiro, sem afeição com as pessoas. O mundo está sendo preparado pelo próprio homem para o anticristo. Ele vai surgir para responder essa falta de afeição natural. Ele vai ser alguém aclamado porque ele vai ser igual aos homens. Ele vai ser adorado porque ele vai ser o espelho do homem. Todas as formas de destruir o ser humano têm sido adoradas. Drogas, vida sexual desregrada, vida totalmente sem a noção de que só existe uma. Pessoas se colocam em risco, se colocam em perigo, se colocam em formas autodestrutivas a todo momento. Nunca se houve na história uma quantidade de pessoas com depressão. A quantidade de suicídio tem sido gigantescas. Por quê? As pessoas perderam a afeição natural. Então, o primeiro sinal do aparecimento do anticristo é o próprio homem. O homem está se destruindo. O homem está se degenerando. O homem está sem amor próprio. Muito menos pelo próximo. Então, o primeiro sinal do aparecimento do anticristo é o homem. O homem nunca foi tão maldito como nos últimos dias. Segue depois os próximos vídeos dos próximos sinais do aparecimento do anticristo. Obrigado.